Nós temos milhões e milhões de aposentados que foram lesados e eles estão querendo saber todos os detalhes do que vai acontecer com essa investigação. Se os responsáveis realmente serão punidos. Serão punidos, senador? Olha, eu não tenho dúvida. Eu acho, viu, Cláudio, Júlia, agradecer aqui ao espaço, que a CPMI, que foi tão combatida pelo governo, o governo fez um gesto, ou gestos desesperados para que ela não fosse instalada. Nenhum integrante do governo, com exceção, eu tenho que fazer justiça, o senador Contarato assinaram a CPMI. Que agora é o presidente da CPI do crime organizado, não Contarato. Com exceção dele, todos os senadores e deputados do PT, da base aliada, não assinaram. Fizeram um trabalho forte para que ela não fosse instalada. Depois tentaram desqualificar a CPMI. Disseram que ela não ia avançar, que as coisas não iam acontecer. Mas olha, após a instalação, a primeira consequência é que os processos que estavam sobrestados, parados, em 17 estados, começaram a andar. Por quê? Porque o ministro Toffoli havia trazido por prevenção o processo para ele, paralisado nos estados as investigações. Houve a redistribuição, o ministro André passou a ser o relator no STF e as ações começaram a fluir. Ninguém havia sido preso. A CPMI pediu a prisão de 21 pessoas que nós entendemos que eram os mais envolvidos. Já foram presos 12 desses 21. Né? Não tinha acontecido ainda a ampliação das investigações para as quase 40 entidades. A AGU, de uma forma seletiva, estava focando a investigação em 11 ou 12 entidades e, coincidentemente, a Sindinap do irmão do Lula, a CONTAG, que é ligada à CUT. Que é do irmão de um deputado do PT. Os grandes conglomerados que assaltam o trabalhador aposentado há mais de 30 anos estavam de fora. Então nós pressionamos e todos estão sendo investigados agora. Nós quebramos o sigilo bancário de mais de 400 pessoas físicas e entidades. Olha só. Isso deve chegar até o final desse ano em mais de 700 entidades e pessoas físicas. Porque você quebra um sigilo bancário e você tem uma camada subsequente e isso é uma espécie de pirâmide, né? Sim. Você vai chegando até o final, seguindo a trajetória do dinheiro. E nós estamos nos deparando com muitas surpresas, né? Na verdade, o que já era esperado, né? A maneira como se lavou o dinheiro, como se destinou o dinheiro para aqueles que estavam por trás dos esquemas criminosos e também, e principalmente, identificando funcionários de carreira do INSS que estão no sistema há 20 anos. Há 15 anos, que passaram por governos de forma subsequente e que historicamente sempre fraudaram o sistema previdenciário. E é bom que aqueles que estão nos acompanhando agora entendam o seguinte: nós estamos tratando de R$1 trilhão. Como é que é? R$1 trilhão aproximadamente de benefícios, de assistência, de BPC, de seguro-defeso, de auxílio-doença, de pensão, de aposentadoria. É mais ou menos o orçamento hoje anualizado da Previdência e da Assistência Social, para quase 60 milhões de pessoas, 70 milhões de pessoas. Então, esse bolo, ele é continuamente atacado pelos bandidos. O que é que acontece? Eles vão em cima do seguro-defeso, aí tapa lá o buraco. Aí vão em cima do auxílio-doença, aí tapa lá o buraco. Da concessão do benefício, eles saem, historicamente, de um lugar para outro. Aí o PT fica afirmando que nunca houve corrupção no Brasil, só começou no governo do presidente Bolsonaro. Eu acho que eles têm uma amnésia seletiva, né? Porque os maiores casos de corrupção no Brasil foram no governo do PT e nesse século XXI tem 18 anos de PT, o que é uma demonstração de que o Brasil é muito forte, né? Que aguentar 18 anos dessa turma, que é uma praga de gafanhotos, que assaltou e dilapidou o patrimônio público e o Brasil ainda está de pé, né? Então, o que está acontecendo é que está sendo identificado essas pessoas. Agora, a diferença fulcral é a seguinte: governos se sucederam e muitos deles conviveram com a corrupção de uma forma, eu diria, inerte, passiva e pontual. O único governo que começou a administração combatendo a fraude foi o governo do presidente Bolsonaro. O primeiro ato administrativo após a reorganização da estrutura organizacional do Estado foi a medida provisória 871 de combate a fraudes no INSS. Primeira medida. E essa ação foi combatida dentro do Congresso pelo PT e pelos seus aliados. Eles votaram contra a revalidação, votaram contra a medida, votaram contra o pente fino,
votaram contra as medidas de segurança que foram colocadas para impedir fraudes em diversos setores da Previdência, votaram contra na Câmara e no Senado. E é esse PT que diz que combate a corrupção. Ou seja, o discurso é um, a prática é outro completamente diferente. Sem dúvida, sem dúvida. Foi muito bom o senhor nominar aí, a gente vai destacar inclusive essa sua frase, quer dizer, cada iniciativa, né, cada iniciativa tomada para tentar blindar o patrimônio dos nossos aposentados, desses bandidos, dessas quadrilhas, toda iniciativa tomada, ela foi rejeitada, ela foi bloqueada, ela foi atacada pelo PT e pelos seus satélites. Então, assim, fica muito difícil sustentar o discurso, por exemplo, aí eu estou vendo aí o pessoal, o Pimenta foi para as redes aí, falar novamente, tentar dizer que o governo está atrás, que a base do governo está querendo investigar. A gente viu várias cenas durante audiências, inclusive lá da CPMI, inclusive quando você tinha lá um requerimento para quebra de sigilo de um determinado alvo ou para convocação de um determinado alvo, de um investigado. E quando você tinha esse requerimento sendo rejeitado, você tinha senadores e deputados do PT, do PSOL, comemorando isso. Exatamente. Então, eu acho que essa é a prova mais cabal de que eles estão do lado do crime aí. A blindagem, Cláudio, está clara. Mais de 20 requerimentos foram rejeitados. Mais de 20, quase 30. Mais de 20. De trazer pessoas que estão envolvidas, de quebrar sigilos bancários, de permitir a cariação. Então, nós só rejeitamos um único requerimento, votamos contrário. Um único. E por que nós votamos contrário? É importante ser dito aqui, eu faço questão de dizer isso em todos os lugares que vou. O governo diz que eles iniciaram a investigação. Mentira. Quem iniciou a investigação foi as denúncias feitas por um advogado chamado Elicói, né, que foi procurado por associados que haviam sido burlados. Né? Esse cidadão ele faz uma série de denúncias que foram publicadas no site Metrópolis. Essas denúncias embasaram a abertura do processo policial. Está lá no caput do inquérito policial da Polícia Federal, dizendo, olha, em função dessas investigações, abrimos o procedimento. Então, primeira mentira. E por que nós votamos contra o requerimento? Aí o PT vai e pede a quebra do sigilo desse advogado. Aí, veja, nada contra nem a favor do advogado. Agora, no Brasil, virou método, quem faz uma denúncia passar a ser perseguido pela denúncia que fez. Então, a nossa preocupação é fazer o seguinte, é o que está acontecendo com o Tagliaferro. Exatamente. Tagliaferro fez uma denúncia e quem ele denunciou, que é o ministro do Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes, agora é o juiz que o julga. Olha que coisa paradoxal. Então, o PT adota o mesmo procedimento, ele quer inibir, ele quer constranger, ele quer evitar que as pessoas venham a público denunciar maus feitos. Então, foi o único requerimento que nós votamos contrário. Nos outros, nós todos estamos trabalhando. E eu acho que ontem, inclusive, tivemos uma grande vitória, porque foi quebrado o sigilo de 16 ou 17 federações de trabalhadores em agricultura em 16 estados da federação, fruto da operação que aconteceu ontem de manhã. Eles ficaram inibidos, não puderam trabalhar contra, porque trabalharam contra durante 2 meses. E ontem a gente conseguiu quebrar. E o presidente já nos disse que na próxima sessão deliberativa, todos os requerimentos que haviam sido sobrestados vão ser colocados em julgamento, porque a gente precisa ver, para eles botarem a digital, para mostrar que eles querem blindar os bandidos, os ladrões, os perpetradores, aqueles que estão por trás desse crime odioso, que é roubar o aposentado. É como você tirar um doce de criança. São pessoas que não têm defesa, que não têm como se proteger dessas quadrilhas que se instalaram na Previdência Social. E o senhor citou essas federações de agricultores, né, de aposentados que trabalharam na área rural, que são ainda, vamos dizer assim, mais vulneráveis, até pela falta de acesso à informação, muitas vezes até a falta, o nível de escolaridade baixo, né? Então, essas pessoas vulneráveis, elas foram a maioria desse esquema, para vocês verem a perversidade dessa gente. Inclusive, por isso que assim, eu estou aqui aguardando, essa operação de ontem, ela foi no núcleo da chamada Conafer. Eu estou aguardando quando ela vai no núcleo da CONTAG, né, que é justamente a confederação... Oi?
Essas federações. São essas federações. E a CONTAG, ela reúne essas federações desses trabalhadores rurais, quer dizer, pessoas que trabalharam a vida inteira, de sol a sol, de fato, né? Pessoas maltratadas, pessoas que têm, né, trabalham ali, precisam dessa aposentadoria para sobreviver, e essas pessoas sendo lesadas, sendo roubadas por esses covardes. Esses covardes, pessoas como o Stefanuto aí, ganhava 250 mil, aliás, a gente vai colocando aí as matérias. Pizzaria, né? Ele literalmente queria transformar em pizza. Em pizza, ele criou uma pizzaria para lavar o dinheiro, tinha um escritório de advocacia, tudo isso é a Polícia Federal que está dizendo. Progressista de esquerda, e quando esteve lá, disse: eu tenho um lado e eu sou ligado ao governo. Exatamente, eu lembrei isso ontem na matéria, quer dizer, quando ele esteve lá na CPI, foi questionado, eu sou Lula mesmo. Não, deixou muito claro. E o Vigílio, né? A presidenta Dilma, olha as impressões digitais. O André Fidelis, que está dentro do sistema desde 2006. Então, são todos quadros do PT que passaram em cargos relevantes e importantes. Inclusive, tem um momento que eles todos se encontram com o Gabas, que é o secretário executivo, que é o personagem oculto, né? Carlos Porque Gabas. É o grande articulador da Previdência no governo do PT. Sim. E em 2014, o Gabas, secretário executivo da Previdência, mas quem mandava de fato, o André Fidelis, chefe de gabinete da Previdência, o Stefanuto, o presidente do INSS na época, e o Vigílio, o procurador. Então esse grupo, em 2014, se reúne. E esse é o grupo que, dentro da Previdência, logo após o processo da definição da candidatura e na transição, né, da vitória do Lula, eles vão com a sede extraordinária para roubar o trabalhador brasileiro, com um assodamento, com uma disfarçatez que ficou tão evidente que nem o PT pôde varrer para debaixo do tapete, né? Carlos Gabas, Carlos Gabas, lembra da Lava Jato? Carlos Gabas. Lembra daquela operação lá que investigava justamente a questão do consignato? Carlos Gabas. Quem andava com Dilma na moto. Ele era o motoqueiro da Dilma. Eu escrevi muitas matérias sobre o Carlos Gabas. Eu destrinchei, inclusive, as empresas dele. Olha aqui, deixa eu... eu tenho as minhas fontes lá na CPI, né? Então o senhor estava falando, elas estão assistindo, e quando o senhor falou dessa blindagem, né, do PT em relação, e da esquerda em relação a todas essas iniciativas, me mandaram imediatamente aqui uma lista. Eu tenho uma lista que a gente já mandei para a equipe para a gente fazer uma reportagem aqui, histórico de blindagem, blindar a convocação de Silas Bezerra de Alencar, de Gustavo Marques Gaspar, de Edson Claro Medeiros, blindaram... eu não vou falar tudo, porque senão a gente vai consumir a nossa entrevista aqui, mas daqui a pouco vocês vão ler no site. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aqui, só de cara aqui, 7 requerimentos para quebra de sigilo, para convocação, que foram blindados, né? Chico, né? Eles tiveram também o Frei Chico, né? Até a gente mencionou o Frei Chico, que não é Frei, né? Que ele é do Sindinap, que não é sindicato. Enfim, essa é a situação. Eu quero trazer rapidamente aqui para que vocês... E só uma última informação, lembrar que o Stefanuto, que é esse que foi lá para a CPMI e disse que era de esquerda, que tinha lado, que era do PT, sim, que foi defendido pelo PT e ontem foi abandonado, porque o PT tem essa estratégia. Sim, lava as mãos. Enquanto está aqui, ok, mas quando é ladrão, não é meu. Como se ele pudesse se desfazer do legado que eles deixaram para o Brasil, né? De roubo, de corrupção, de apropriação do recurso público. Ele foi o coordenador, indicado diretamente por Lula na transição entre um governo e o outro, da área previdenciária. Ele foi o número 1, foi quem coordenou a transição. Olha a confiança que esse cara tem. Exatamente. Do governo do Partido dos Trabalhadores. E quem ganha 250 mil por mês para roubar o trabalhador brasileiro. E foi do PSB e agora está no PDT, está filiado. Então é dessa base. PDT é o partido do ministro, do ex-ministro, ainda bem que é ex-ministro, Carlos Lupe, que eu também estou esperando, estou aguardando aqui quando é que a CPI vai puxar esse fio da meada e o pezinho do Carlos Lupe. Coloca rapidamente na tela, para o pessoal que está nos assistindo aí, já deixa o like, para que vocês possam ir lá depois, ler os artigos todos no site. Nós temos aqui todos os detalhes desse relatório. E aí, na sequência, eu já abro aqui para perguntas da Júlia Luci e da Carol Esponza. Olha aqui, PF aponta 3 núcleos em fraude bilionária no INSS. Temos o Conafer desviando aí mais de 640 milhões do INSS. Olha aí que lindo, só carrão. Isso tudo é de vocês, aposentados do meu Brasil. Olha aí, que situação, né? É sempre assim. Aliás, todos eles gostam muito de ostentar, né? Aí o sujeito vai com
vai com um sapato de 10 mil reais, vai com a bolsa de 40, vai com não sei o quê. Todos vão, eles estão tão à vontade, né, que eles vão na CPI dar um depoimento, ou não dar, né, ficam em silêncio, e vão todos paramentados, com um relógio no pulso, enfim, para vocês verem o nível, né, da canalice aqui. Bom, tá aqui, ó, então a PF apontando o papel central do Stefanuto no roubo, claro, ele era o presidente do INSS, ele tinha até um apelido, o italiano, me lembrou o Palocci, né, e tá aqui, ó, recebia 250 mil reais, ele passou a receber, ele já recebia mesada do esquema desde muito antes, mas quando ele virou presidente, aí a mesada aumentou, a mesada passou a ser de 250 mil reais por mês, tá? Todo o dinheiro desviado disso aí. Então, assim, ó, pegaram até lá o presidente do Porto de Santos, realmente um negócio aqui complicadinho, do PSB ligado ao Márcio França. É interessante notar, porque a Polícia Federal, ela pegou aqui, ó, põe de novo o link 2, que essa aqui é muito interessante, porque, além da mesada, né, de 250 mil, mas essa aqui é muito interessante porque a gente teve aqui um total, ó, a matéria aqui, ela traz o total, abaixa, por favor, rapidamente aí, a matéria, olha aqui, ó, ela traz o total que a Conafé recebeu. Ela recebeu, vamos dizer assim, dos descontos associativos, 708 milhões. E a polícia confirmou o desvio de 641 milhões praticamente aqui, ou seja, 90,5% do dinheiro recebido por essa entidade foi escoado para empresas de fachada e para conta dos operadores financeiros ligados a esse grupo criminoso. Quer dizer, isso aí é um assinte, é um negócio assim absurdo completo. Conafé é uma das duas grandes confederações que congregam essas centrais sindicais que brigam entre si. Conafé é força sindical. Todo mundo conhece a força sindical, os partidos que estão por trás, etc. E tem a CONTAG, que é a CUT, que é o PT. Então a gente pegou uma, agora a gente tem que pegar outra. E o Sindinap é força sindical também. E o Sindinap também é força sindical. Então, por enquanto, se pegou a força sindical. Agora vamos pegar, e as investigações vão mostrar isso, o outro lado, que Excelente. É a CUT e o PT. Vamos pegar o outro lado. Pode colocar aí, tá, o Ítalo? Júlia Luci, sua pergunta. Senador, primeiramente eu queria te parabenizar, né? Eu acho que todas as vezes que o senhor toma ali a palavra para se pronunciar, a gente se sente muito representado, principalmente quando a filha do Feio, né, foi lá falar. Eu gostei muito daquilo que o senhor falou, comentou com ela, não sei se você vai lembrar. Quem é Feio, gente? A Feio, você não lembra? Aquela é a diretora jurídica de uma dessas associações. A que ela filha falou do Feio, tá bom. A gente está falando da filha do Inocentini, que foi o fundador. O apelido dele é Feio. Do Sindinap. Ele já é falecido. Aí ela é a filha do Feio. E é feia também. Mas, senador, eu queria perguntar para o senhor o seguinte: a gente tem ali, ao mesmo tempo, a CPMI acontecendo, né, que o Senado e a Câmara estão debruçados no tema, e, ao mesmo tempo, nós temos uma investigação que hoje está liderada pelo ministro André Mendonça, inclusive com operações da Polícia Federal, que ontem levaram à prisão de algumas pessoas. Existe algum tipo de diálogo ou de coordenação entre a CPMI e essa investigação do ministro André Mendonça para que não haja sobreposição de tarefas ou, de repente, até uma complementariedade entre essas esferas, ou não? Elas são absolutamente independentes? Elas são, por definição, independentes, né? A investigação que é feita pela Polícia Federal e ancorada no Judiciário é uma, e a que é feita na CPMI é outra. Agora, é evidente que elas se complementam. Inclusive, o fato de que a CPMI não permitiu que esse assunto tão relevante, tão importante, fosse varrido para debaixo do tapete. Sim. Então, como nós toda segunda e quinta-feira estamos lá, 12, 14 horas por dia, fazendo debate, trazendo a luz do sol, né, viscerando o que ocorre ou o que ocorria dentro da estrutura do sistema previdenciário brasileiro, tudo isso vai subsidiando a própria Polícia Federal, a imprensa e redes sociais, para que haja uma pressão que é normal na sociedade democrática, né, para que as ações judiciárias ocorram com a celeridade necessária. As prisões, por exemplo, que ocorreram, todas elas foram solicitadas pela CPMI ao ministro André Mendonça. E à medida que as investigações avançam e a polícia vai reunindo, né, os elementos necessários, as coisas vão andando. Eu falei aqui, por exemplo, da pressão que fizemos na AGU.
Eu, por exemplo, acho que a AGU foi, em muitos aspectos, conivente, até omissa, porque tinha informações e não agiu, desde março de 2024. E isso foi demonstrado nas oitivas que fizemos. Né? A CGU, inclusive, também, né, entregou relatórios, o ministro do CGU que foi lá, que ao invés de mostrar uma postura de isenção, se mostrou um partidário, alguém que tem um viés político, não está entendendo que em determinados ministérios, que são ministérios necessariamente que têm que ser apropriados pelo Estado e não por um partido político. Sim. Né? Então, o ministro da CGU também fez um papel que, na minha opinião, não foi republicano, né? Porque ele tinha muitas informações que foram produzidas pelo seu próprio órgão. E note, isso só parou em abril de 2025 com a operação policial. O número de reclamações, Júlia, subiu de uma média de 50 mil no período do presidente Bolsonaro, que nós tínhamos 2.700.000 associados, para 1,5 milhão. 50 mil por ano para 1,5 milhão. Você multiplica aí, dá o quê? 30 vezes mais. Sim. E não foi feito nada. O governo fazia de conta que não existe. Pelo contrário, aceleraram, meteram o pé na jaca. No governo Bolsonaro, nós suspendemos e descredenciamos 9 entidades. No governo do presidente Lula, nenhuma entidade foi descredenciada, 0. Né? Então, veja, com 50 mil reclamações por ano, 9 entidades foram descredenciadas. Com 1,5 milhão de reclamações por ano, nenhuma foi descredenciada. É brincadeira. Então, é uma coisa assim tão dantesca, tão geométrica, tão exponencial, que eu fico espantado com a maneira como eles são disciplinados para repetir o mantra, uma narrativa de uma ação que não corresponde com a realidade. Eles são viciados. Não, e ontem, inclusive, eu preciso dizer, eles estavam tão abalados com o que ocorreu, porque o herói deles, o Stefanuto, foi preso, né, e foi desmascarado que ele, o Stefanuto, que é o líder máximo desse processo dentro do INSS, né, que é o cara progressista, defensor do PT, que estava lá na CPMI sendo defendido por eles, que ao final da CPMI nós tínhamos 8 parlamentares de oposição e 1 do governo, que era o Pimenta. Então quero dar os parabéns ao Pimenta, que está fazendo um trabalho hercúleo, né, para defender o indefensável. Realmente não é fácil, viu, Pimenta? Defender o que é indefensável, o senhor tem feito um trabalho muito forte, só que não está colando. É o que eu falo de coerência, tem que ter coerência pelo menos. Parabéns pela coerência. Sozinho. Eu só tenho uma dúvida, então, essas prisões foram pedidas pela CPI, senador? Não vieram da investigação? Não, foram pedidas pela CPMI, a Polícia Federal, certamente no curso das investigações, encontrou os indícios que corroboraram e fortificaram o nosso pedido, e aí solicitaram ao ministro André. O ministro André, inclusive, recebeu um pedido da prisão do Euclides Peterson, né, da Thaisa Hoffmann, né, e por motivos diferentes declinou, colocou uma tornozeleira na Thaisa, porque ela está amamentando, que é a esposa do Vigílio, foi quem fez aquela empresa em novembro para dezembro de 2020, quer dizer, depois do resultado eleitoral, ela faz uma empresa, o Vigílio, para roubar na época do Lula, né? É o padrão do Careca, é o padrão do Fidelis, todos se prepararam, viram que Lula ganhou a eleição, aí começaram a fazer empresas para roubar, sabendo que iam ter vida fácil no governo do presidente Lula, né? De fato, isso aconteceu. A gente viu, aliás, você me lembrou, né? Porque quando o Lula foi eleito, né, nos meses seguintes da transição, aí Brasília estava em alvoroço, né? Muitos advogados, lobistas, né, começaram a reabrir os escritórios que tinham fechado na época do governo Bolsonaro. Começaram a alugar mansões aqui no Lago Sul. A gente sabe como é que funciona, né? Eu tenho o endereço de várias delas aqui. A crise da abstinência do roubo. Estavam na abstinência do roubo, exatamente. Tem que voltar com muita vontade. Ô Carol Esponza, sua pergunta aqui para o senador. Senador, boa tarde. Bom, vamos lá. A última vez que o senhor esteve aqui, o senhor fez uma belíssima explicação que fraude do INSS não vem de hoje, né? Vem de várias gestões. O senhor mesmo já trabalhou diretamente, né, no Ministério da Previdência. Mas, assim, agora, com a CPI mais adiantada, o quanto a gente pode dizer que houve envolvimento direto do governo federal? Não é aquele o sítio era do amigo do meu amigo, o triplex era de um parente, o quanto tem a digital direta do governo do PT, se isso já avançou, porque os montantes que a gente observa agora nunca foram vistos no passado, né? E o quanto está vindo de pressão real, assim, de políticos ligados ao Lula para blindagem dessa CPI. Carol, é gigantesca a pressão. Você pode notar pelas votações, que tem votações que são 15 a 14,
outra é 19 a 11, depende da importância daquele cidadão que está ali envolvido. Eu só não vou aqui declinar nomes que estão nos bastidores, mas pessoas importantes da política, do centro e da esquerda, têm trabalhado em conjunto com o governo para tentar evitar que pessoas chave nessa investigação possam responder pelos seus crimes e terem os seus sigilos quebrados, os seus dados fiscais. Mas, olha, veja, eu acredito que isso vai acontecer, tá? Porque ontem nós quebramos 15 entidades de federações de agricultores que estavam sendo blindadas durante quase 2 meses, em função da própria operação. A realidade vai se impondo. Então a blindagem da CONTAG ontem praticamente caiu por terra. Porque o recurso que chega na confederação, fica um pedaço lá, outro pedaço grande vai para as federações e um outro pedaço maior ainda fica nos sindicatos rurais. São mais de 3 mil no caso da CONTAG, são mais de 2 mil no caso da CONAFE. E veja, historicamente, isso acontece há 30 anos, nós temos notícias de que as principais candidaturas de esquerda no Brasil são financiadas por essas estruturas, que não tem nenhuma fiscalização. É um caixa 2 formalizado com recurso retirado, de uma forma sorrateira do trabalhador brasileiro. Nós mudamos em 2019, Carol, uma questão que fazia com que os sindicatos rurais tivessem muita força para conseguir essa filiação. Tinha uma condição cartorária. Se o aposentado rural queria se aposentar, o trabalhador rural queria se aposentar, ele tinha que ir a um sindicato e pedir uma certidão ao sindicato. O sindicato é que atestava que ele tinha 15 anos de atividade rural e 55 anos de idade no caso de mulher e 60 de homem. Ao preencher uma ficha, o sindicato diz, estou lhe dando a condição de você ganhar uma aposentadoria. Seja sócio aqui no meu sindicato. Às vezes ele assinava sem saber. Teve reportagem agora mostrando que tinha gente que estava 30 anos fazendo uma contribuição sem saber. Porque este aposentado, e mais de 1,5 milhão no caso da CONTAG, esse aposentado, ele nunca viu o seu contra-cheque, ele nunca viu o seu olerita, ele tinha um cartãozinho que ele ia lá tirar o dinheiro do banco. Ele não sabia quanto é que ele tinha direito, ele não sabia que tinha um desconto, ele não sabia que a associação que ele estava descontando dava a ele, por exemplo, um auxílio funeral, um plano de saúde, um plano odontológico. Ele nunca teve acesso a nada disso. Ele praticamente passava um recurso de forma coercitiva e muitas vezes sem o seu conhecimento. Tanto é que a CGU, quando foi buscar, através de amostragem, as diversas entidades, os integrantes, e perguntou a eles se eles sabiam o que estavam descontando, 98% disseram que não sabiam. Praticamente um teste de DNA. Olha o roubo que foi feito com 30 anos contra esse pessoal. Por isso que quando nós propusemos em 2019 a revalidação do cadastro anualmente, houve uma revolução dentro do Congresso. E eles conseguiram derrubar essa situação, inclusive com o voto contrário do PT, com discursos contrários do PCdoB, com emendas contrárias do PDT. Toda a base da esquerda trabalhou contra, dizendo que isso ia destruir o movimento sindical brasileiro. E um outro dado muito importante, aí você, desculpe usar a sua pergunta, mas para passar isso para a sociedade, a República Sindical no Brasil, né, que é um câncer no nosso país, né, porque uma coisa é a representação necessária que o trabalhador precisa ter por ocasião de acordos e convenções coletivas, de uma forma organizada, fazer o contraponto, fazer a negociação por melhores condições de trabalho e salariais. Isso é uma coisa. Mas no Brasil não tem liberdade sindical. Tem uma legislação pelega de 1943, inspirada no fascismo, que é a CLT, do Mussolini. Aliás, a esquerda combate muito o fascismo, mas adora a prática fascista. E bate no discurso só. Essa condição dá o que chama-se unicidade sindical. É um cartório. Então, cada região geográfica dá uma carta para que um sindicato possa atuar, e quem dá é o governo federal, por uma atividade profissional específica. Então, existia o imposto sindical obrigatório, 4 bilhões por ano. Eu fui relator da reforma em 2017 e nós tivemos a oportunidade de acabar com essa obrigatoriedade. De 4 bilhões caiu para 30 milhões, 3 ou 4%. Quer dizer, quando você deu a condição do trabalhador escolher, ele disse, eu não quero pagar esse sindicato porque ele não me representa. Quando houve a reforma em 2017 para 2018, eles disseram, pronto, agora acabou essa fonte e vamos correr para a Previdência, desconto associativo. Você tinha 8 ou 10 entidades, passou até 40 até o final de 24. Só que quando eles chegaram lá, encontraram o governo de Bolsonaro. Então, em 2019 e 2020, caiu o número de associados.
caiu os valores. E só aumentou em 2022 os valores porque aumentou o valor da contribuição. Mas veja, olha que fato importante. Nós chegamos lá com 2.780.000 associados. Nós entregamos ao final de 2022 com 2.700.000, 80.000 a menos. O valor foi maior porque eles aumentaram a mensalidade. Sim. Mas nós diminuímos o número de associados pelas ações que foram feitas. Quando chegou o governo do Lula, saiu de 2.700.000 para 7.450.000. Fraude, né? Mais de quase 5 milhões. Fraude, roubo, extorsão, bandidagem, ladroagem. Porque aí eles viram uma nova forma de se financiar a revelia do trabalhador. E ontem nós votamos o fim desse desconto associativo. O Volney, que é o atual ministro, foi a público dizer que ia acabar com o desconto associativo e acabar com o movimento sindical. O Lula foi a público dizer que tem que separar o joio do trigo, tira as associações picaretas e ficam as associações sindicais. Lula não tem associação picareta e joio de trigo, não é tudo joio, é tudo picareta. Sindicato e associação, todos são picaretas, ladrões do dinheiro do povo do brasileiro. Está aí a CGU para mostrar isso. Né? Foram os líderes do PT, passaram 15 a 20 reuniões dizendo, olha, nós somos a favor de acabar o desconto associativo, mas não colocavam para votar. Então eu tive a oportunidade de fazer uma articulação no Congresso, as questões que aconteceram com a Polícia Federal e com o Judiciário nos deram essa condição e nós votamos por unanimidade o fim do desconto associativo. Então acabaram as duas fontes de financiamento do roubo, né, para financiar a campanha de esquerda com o suor do trabalhador brasileiro. Falta uma, que é a contribuição assistencial, que o STF em 2021 determinou que por ocasião de acordo e convenção coletiva era devido essa contribuição para os trabalhadores sindicalizados, aí passou a ser devido ao conjunto dos trabalhadores garantindo o direito à oposição. O que é que está acontecendo? Faz 2 anos que eu estou no Senado tentando garantir esse direito à oposição. Bloqueado por quem? Pelo PT, pelo PCdoB, pelo PDT, pelo governo, porque na prática eles substituíram o imposto obrigatório. Agora todo trabalhador é obrigado a pagar uma vez por ano uma contribuição ao sindicato, mesmo sem se sentir representado por ele. Gente, isso aí é interessante. Falta a terceira. O senhor falar, a terceira é essa que você falou? É o tripé do financiamento do movimento sindical. Eles gostam muito de mim, né? A gente já conseguiu acabar com 2, se o Lula não vetar. E falta o terceiro. Eu quero que o sindicato seja financiado de uma forma livre pelo trabalhador que se sinta representado e não roubando o trabalhador brasileiro. É isso que eu tenho lutado. Excelente. Vamos girar a pauta aqui. O pessoal que está nos assistindo no YouTube, já deixou o like? A gente está com mais 6.000 aqui, telas conectadas conosco. Deixa o seu like, tá? Deixa o seu comentário. Quem quiser fazer pergunta para o senador, usa o superchat, tá bom? Daqui a pouco a gente vai subir uma enquete também. E aí na rádio Sucesso FM em Brasília, nós estamos aqui no programa hoje com o senador Rogério Marinho, líder da oposição no Senado, tá? Olha aqui, senador, eu queria tocar num tema que está movimentando o debate público, movimentou essa semana toda. A gente teve aí na quarta-feira um almoço, inclusive com os governadores, Caiado, a vice Celina Leão, vice do Ibanez, o Jorginho Melo, o Romeu Zema, vários parlamentares, o Derrite estava lá. Eu fui também. E a maioria dos parlamentares ali e dos governadores, todos eles, dizendo que tem que igualar facção a terrorista. E o Derrite era quase voto vencido ali, mas manteve vamos dizer assim, o discurso dele, pediu a compreensão, apelou para o pragmatismo, dizendo que esse é um momento de avançar na legislação, porque a questão aí dessa equivalência acabaria caindo lá no STF, seria declarado inconstitucional, etc, etc, etc. Eu quero saber a sua opinião, porque esse texto do Derrite, ele já ganhou a 4ª versão. E eu acompanho esse assunto no detalhe, né? Então acompanhei, trouxe o Danilo Forte aqui, que é o autor do primeiro, já tinha chamado o Ramagem, que é autor de um outro, relator de um outro projeto também muito parecido. Eu já conversei várias vezes com o Bilinski, que estava com o marco, né, de combate ao crime organizado, que esse nome acabou o Derrite puxando para ele, mas que tratava de uma questão que ela é fundamental hoje, que é justamente fechar também as brechas legais para impedir que o crime organizado se infiltre nos setores formais da economia.
E tudo foi feito muito rápido, quer dizer, houve um certo atropelo, uma falta de combinação. Eu recebi ligação de muita gente reclamando, dizendo que o Derrite deveria ter conversado antes de apresentar esse relatório. É isso que acontece. Quando você apresenta um relatório, se você não ajustou esse relatório antes, ele acaba tendo de ser modificado, porque todo mundo quer dar a sua opinião. É assim que funciona no parlamento, é assim que deve funcionar numa democracia. E eu quero saber, primeiro, a sua opinião. O senhor acha que tem que igualar facção a terrorista? E a tua análise dessa matéria, dessa temática que hoje movimenta aí todo o debate público, depois da Operação do Rio. Esse é o grande tema das eleições de 2026. O Cláudio Castro explodiu na sua popularidade. Comentaristas, né? Até o Pimentel lá do Rio, um abraço aí, o Rodrigo Pimentel, que tem, né, o ex-BOP, né? É o Capitão Nascimento, né, que a gente brinca. Ele também está aí sendo... arrebentando nas redes sociais, porque é uma pessoa dedicada a essa temática. Quer dizer, isso virou o xodó, né? Muita gente que não estava falando disso agora está falando, até a esquerda que não gosta, né, de combater o crime, agora está tentando simular um discurso de combate ao crime. Sua opinião sobre essa questão pontual e a sua avaliação sobre esse cenário, esse texto e o debate público. Olha, Cláudio, eu vou começar pela sua pergunta, mas me permita discorrer um pouco. Sim, eu sou favorável que haja a tipificação de terrorismo para os narcotraficantes, para esse narco-estado que está se estabelecendo no Brasil. E aí me permita agora contextualizar por quê. Né? O Brasil, estudos que foram colocados à luz do dia, mostram que quase 20% do nosso território hoje é dominado por facções, por faccionados. Imagine você viver num país em que, para você entrar numa determinada área urbana da cidade, você precisa pedir autorização ao chefe do crime local. Imagine os moradores que moram nessa região que precisam pagar um pedágio para, por exemplo, um bujão de gás. Se você compra por 100, lá é 140, que tem que dar R$40 por crime. Se você quiser fazer uma assinatura na NET, você tem que pagar lá o gato net ao bandido de ocasião. Se você quiser comprar água mineral, você tem que pagar um plus ao bandido de ocasião. Se você quiser abrir um negócio, você tem que pagar uma taxa de proteção. Então, o que está acontecendo de fato é que há uma apropriação do Estado brasileiro, do território brasileiro, por narcoterroristas. Sim. Sobre a complacência, né, e eu diria até uma certa leniência de um espectro político do Brasil que acredita que essas pessoas são vítimas da sociedade. E eu quero lembrar duas frases que para mim são icônicas e que o que a boca fala, o coração está repleto. Sim. Roubar um celular para tomar uma cervejinha não deveria ser condição para se prender essa pessoa, porque ele é uma vítima da sociedade. Né? Ou os traficantes de fato são vítimas dos usuários. Então, o que o Lula fala, na verdade, é o que esse governo pensa, esse grupo político pensa. Não é por acaso que no primeiro turno de 2022, os presos que tinham condição de votar, 80% do primeiro turno votaram em Lula. Não é por acaso que vários filmes mostram a comemoração nos presídios. Não é por acaso que existiram diálogos cabulosos com o PT, dito por comandantes importantes do PCC. Não é por acaso que o ministro da Justiça, o Ricardo Lewandowski, comemora o fato de que mais de 50% das audiências de custódia resultam na soltura do preso. E para a polícia aquilo é enxugar gelo. Você faz um trabalho de retirar o marginal de circulação e você é tratado na audiência de custódia como se você fosse o inimigo do Estado e não ao contrário. Então pessoas inclusive com grau de periculosidade, com crimes anteriores, são soltos nas audiências de custódia. Então os critérios são os mais vagos que você pode imaginar. E aliás, a audiência de custódia, que foi a inovação do CNJ, sequer passou pelo Legislativo brasileiro. E um ministro, inclusive, que quando anuncia a primeira entrevista que dá a respeito dessa operação da CPMI do INSS, da questão do INSS, diz o seguinte: eu não vejo conflito de interesse, eu, Ricardo Lewandowski, de meu filho ser advogado de duas dessas entidades que estão roubando e fraudando
o INSS. E ele é o comandante de todo o sistema judiciário brasileiro. Ele não acha nada estranho, né? É o mesmo que deu a liminar para permitir o afrouxamento, né, dos critérios para se ocupar estatais, bancos públicos e fundações. Bem lembrado. E esse cidadão depois virou ministro da Justiça do Brasil. E não é por acaso que hoje nós estamos na primeira página do Globo, por exemplo, com os Correios dizendo que precisam de 10 bilhões de reais. Em 15 dias. Né, em 15 dias e vão demitir mais 10 mil pessoas. Não é por acaso que todas as estatais estão dando prejuízo. Não é por acaso nós vemos num país em que Itaipu está usando 4,5 bilhões de reais que deveriam servir para diminuir a conta da luz do trabalhador brasileiro, aquele trabalhador que é obrigado a comprar a luz do sistema, que é o chamado consumidor cativo, a indústria, e Itaipu está usando esse recurso para financiar a COP30, Janja Palusa, e dar dinheiro para cooptar municípios brasileiros em cima de projetos políticos sem nenhuma gestão e controle por parte dos órgãos oficiais brasileiros, porque esse governo não faz o convênio internacional entre o Tribunal de Contas do Paraguai e do Brasil. Então nós estamos vivendo um momento em que é necessário a população se manifestar firmemente contra o que pode levar o Brasil a se transformar numa Colômbia, porque hoje quem preside a Colômbia é um ex-guerrilheiro que defende, inclusive, narcotraficante, que defende, inclusive, que a cocaína seja liberada e seja produto de exportação da Colômbia. É o Petros. E não se transforma numa Venezuela, onde o país está dividido territorialmente com várias facções de criminosos e o próprio presidente, segundo apurações nos Estados Unidos, é chefe de um cartel de crime organizado e de tráfico de drogas. Então, se nós não queremos isso para o Brasil, a gente tem que enfrentar isso agora. O crime organizado tem que aumentar as penas. Nós temos que fazer um processo de recrudescimento de ação contra a forma como se lava dinheiro no Brasil. Nós temos que evitar, por exemplo, que criminosos tenham visitas íntimas, tá? Recebam advogados e tenham que ser gravados por isso. Nós temos que colocar essas pessoas todas em prisão máxima. Nós temos que retomar esse território e temos que igualá-los a terroristas, porque são terroristas que estão fazendo uma guerra contra o Estado brasileiro e contra a sociedade brasileira. Então, se nós não acordarmos para essa situação, pode ser tarde demais no futuro. Já basta o que está sendo feito nas escolas brasileiras, sim, na cultura brasileira. Gente, é muita coisa, né? A maneira como eles querem glamorizar o crime. Glamorizar. Como eles querem praticar uma política de desencarceramento irresponsável. O que fizeram, por exemplo, com os internados dos manicômios. Pessoas que não têm nenhuma condição de conviver na sociedade. E eles propõem que essas pessoas fiquem livres, inclusive serial killers. Sim. Então, a moral, a ética, a questão civilizatória tem que ser levada em consideração. E esse pode ser o momento de reação. Eu espero que o DERRIT faça um projeto consistente que leve em consideração toda essa situação, até porque ele é secretário de Segurança de São Paulo, o maior estado do Brasil, né, o mais poderoso, o mais rico e que tem maravilhosos índices de combate ao crime. Ele é uma pessoa da Polícia Militar, ele tem toda a condição. E caso ele não integre, ou não entregue, desculpe, no seu relatório, ações mais persecutórias, mais incisivas, o PL fará emendas e vamos ver. E vamos ver quem vai votar contra ou a favor. A gente ouve o senador Rogério Marinho, que é um homem com muita experiência na política, que tem uma visão macro do país, conhece o Brasil, e ele vai puxando, vai descascando essa cebola, camada por camada, né? E assim, a gente vai... Eu sei que o pessoal que está nos assistindo aí vai ficando depressivo, né? O pessoal fica... A gente está na sexta-feira, senador, e o pessoal vai ficando deprimido, porque, é tanta batalha a ser travada em tantas frentes diferentes, né? O senhor falou da glamorização do crime. Ontem mesmo, eu cheguei em casa, né? Fui jantar, fiz como todos nós, como todos vocês fazem. Vou aqui no streaming. Aí liguei lá, botei acho que é Netflix, um desses, né? Amazon Prime ou Netflix. Nenhum deles patrocina aqui o programa, então assim, eu posso falar de todos. E tem aquela tal daquela série Tremembé, né? Que é dos famosos aí. Inclusive, o Ulisses Campos, eu conheço, é quem escreveu sobre isso, é um dos roteiristas. E fez um trabalho muito bem feito. Mas a gente tem um efeito prático disso, porque essa série está lá no ranking, no número 1 do ranking
há semanas e semanas e semanas. É a glamorização do crime. As pessoas, elas passam a enxergar. Não há uma história edificante. Veja, por Não exemplo, o dono do jogo, por exemplo. Todo mundo se identifica com os bandidos que estão praticando crime, extorsão. E é tudo glamouroso, tudo bonito, tudo lindo, com muito dinheiro. Que é o documentário que fala sobre o jogo do bicho. Sobre o jogo do bicho. Lá no Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro. E toda as suas relações imbricadas com o carnaval, com a mídia, etc, etc. Aliás, excelente, também recomendo. Impressionante como a grande cultura brasileira não se preocupa em contar histórias edificantes. Histórias bonitas, histórias que tenham uma moral, que guardem uma relação com o amor que a gente precisa ter ao nosso país, o respeito que a gente tem que ter às nossas famílias. É um negócio assim impressionante. É uma batalha duríssima, cultural. Duríssima e cultural. E talvez seja isso que muitos dos nossos políticos, inclusive de direita, à direita, pessoal de centro-direita, nós temos muita gente que tem experiência política, que tem visão política, tem visão de cenário, que tem articulação, mas que ainda não entendeu essa guerra cultural. Eu, inclusive, até já alertei aqui diversas vezes as lideranças do centro, do centrão. Eu falei assim, vocês estavam acostumados com o Lula 1, Lula 2, que vocês negociavam espaço na máquina. Já mandei recado aqui para o Gilberto Kassab, por exemplo, né? Estavam acostumados a negociar espaço na máquina, então pode ficar com um pezinho na oposição, lá no governo Tarcísio, com um pé no governo federal, e vai trabalhando isso como isso fosse uma coisa absolutamente normal. Só que agora o Lula 3 é outro governo, né? É um outro presidente, é um presidente que vem com toda aquela carga de vingança, né, do tempo que ele ficou preso. Ressentimento. É um sujeito, um ressentimento, é um sujeito que tem aquela janja no ouvido, né? Tentando interferir, influenciar. É um governo que acontece com essa agenda globalista sendo apertada, espremida e exposta, né, por lideranças de direita no mundo inteiro. E aí a maior referência que temos aí é o Donald Trump. Então, esse momento é um momento de emergência. E o que você percebe claramente, não sei se você concorda comigo, e já te passo aí, Júlia, o que acontece hoje, o que esse governo é um governo de perseguição. É um governo que, se você não está alinhado e fazendo o que eles querem, eles usam o judiciário para te caçar. Né? Então, é basicamente isso. Quer dizer, é um governo que tem o STF debaixo do braço. Então, assim, a oposição está toda sendo perseguida e até o pessoal do centro, quando começa, né, desembarca do governo, começa a sinalizar para a direita, entra também no radar do STF e já vira alvo de investigação, não importa o motivo da investigação, vira alvo de investigação. E aqui o apelo que a gente faz é o seguinte: vocês têm que despertar para essa guerra cultural, que essa guerra cultural ela é o pano de fundo de tudo que nós estamos vivendo. Júlia Lucy. Cláudio, é nessa linha que eu quero conversar aqui com o senador. Primeiro que eu gostei muito, agora que o senhor revelou que o PL tem intenção de fazer uma emenda nesse projeto, né, nesse relatório que foi indicado pelo deputado Derrite, que foi feito pelo Derrite, porque foi exatamente isso que nós nos debruçamos aqui ontem, né, Cláudio? E se há votos para aprovar, que se coloque, né? Porque a grande oportunidade é exatamente de dominar o discurso público no sentido de deixar claro, de positivar aquilo que é óbvio, que essas organizações são, sim, terroristas. Se elas se valem de métodos de terror, terroristas são, né? Então, a direita ela não tem que ser refém da limitação imposta pela esquerda, que entende que terrorismo é necessariamente vinculado a uma ideologia. Essa é a defesa da esquerda e a direita não tem que se submeter. Então, eu queria te perguntar nessa linha, então, senador, se o deputado Derrite realmente abrir mão dessa equiparação, o PL está disposto a apresentar uma emenda ainda na Câmara, embora o senhor seja senador, claro que os senhores conversam, né, as duas lideranças, já está disposto a apresentar essa emenda de equiparação já na Câmara? Sim, essa e outras que forem necessárias. Isso aí já está. O Sócio, inclusive, conversei com ele ontem a respeito do assunto, conversei com o próprio Derrite. Muito bom. Então não há como deixar de ficar muito claro para a sociedade que há um posicionamento que precisa ser, inclusive, corroborado ou não pelo Parlamento brasileiro. Quando a gente fala nisso, aí volta essa questão, por exemplo, da anistia. Qual é a nossa briga?
Nós sabemos que o parlamento está interditado pelo judiciário. Perfeito. Né? Quem está interditando o parlamento? Quem impede a votação? Às vezes você fala uma coisa na rede social, o cara, mas e você? Gente, eu sou um senador, em 81. Não sou eu que defino a pauta, é o presidente. Dos 81, a gente tem talvez 30, mais ou menos firme, né? Depende da pauta na oposição. 30. Veja, por exemplo, na questão do Gonê, foram 26 que votaram contra ele. Eu, inclusive, abri mão de uma prerrogativa que eu tenho, que é uma prerrogativa constitucional, de não revelar meu voto para evitar ser perseguido. Não, mas eu revelei meu voto que votei contra o Gonê e expliquei por que votei contra o Gonê na sabatina. Da mesma forma, votei contra o Zanin e expliquei a ele por que votei contra ele. Da mesma forma, votei contra o Flávio Dino e expliquei a ele por que votei contra ele. Então, eu tenho uma prerrogativa constitucional de não abrir meu voto para evitar uma perseguição, mas não usei essa prerrogativa. Por quê? Porque nós estamos vivendo num momento em que é necessário, pelo amor de Deus, que é necessário que nós nos exponhamos. Claro. Mas não dá para você querer bater contra uma parede e achar que essa parede vai sair da frente. Não dá para ser um jacobino, né? Me permita aqui a comparação. Ou seja, não dá para achar que se você bater na parede 10 vezes, ela vai sair. Você tem que contornar a parede. Você tem que ir de baixo, de cima, encontrar uma maneira. Então, nós estamos pressionando o Legislativo, o presidente das duas casas, para que até o final do ano a gente consiga votar a anistia. Porque quem está segurando a anistia, isso é dito, é o Judiciário. E os presidentes, aparentemente, têm algum receio do Judiciário. Porque quem pauta são eles. Tem voto para aprovar na Câmara, provavelmente. No Senado, acho pouco provável. Mas vamos brigar. Porque é importante que cada um bote a sua digital. Fique claro qual é o posicionamento de cada parlamentar. Deixa eu só me despedir do pessoal da rádio Sucesso FM aqui em Brasília, do 100.5 no Dial em Brasília, na capital federal. Muito obrigado pela companhia de vocês nessa primeira hora. Quem quiser continuar aqui, seguindo nesse nosso papo com o Rogério Marinho, líder da oposição no Senado, por favor, vem para o YouTube, tá? Quem não sabe, não conhece ainda o canal, vem para o YouTube, digita ali na pesquisa do YouTube Cláudio Dantas Oficial e você encontra rapidamente o nosso canal. Aí chegando aqui você participa do chat, interage com outros participantes também, interage com a gente, faz pergunta e também deixa o like, tá? Eu estou inclusive achando que vocês estão likeando pouco, vocês estão tão concentrados no papo aqui na conversa e estão deixando poucos likes. Então senta o dedo no like, eu vou passar para a Carol e eu preciso rodar a pauta, Carol, rapidamente, vamos acelerar um pouquinho porque eu sei que o senador está com a agenda também apertada. Não, rapidamente então, senador, a gente está falando exatamente aqui dessa questão, né, da cultura que a gente está submerso. Eu sou do Rio de Janeiro, eu falo isso com frequência aqui, né, no Jogo do Bicho é tudo misturado aqui na qualquer área, qualquer festa VIP que você vai no Rio de Janeiro tem no mínimo um contraventor ali, quando não um traficante, quando não um Oruan. Essa pauta da segurança, né, obviamente foi catapultada ali como, né, emergencial depois da mega operação aqui no Rio de Janeiro, jogou o Cláudio Castro para popularidade lá em cima e fez com que o Congresso desenterrasse a própria lei de terrorismo. Não é de agora, ela já existia antes da mega operação e não estava indo para a pauta. O que a gente está vendo é essa queda de braço, né, e o projeto antifacção veio do governo, a gente está vendo essa queda de braço, inclusive com alguns termos, ontem eu trouxe aqui também, não vou lembrar mais agora, botaram um tipo penal ali novo, que eu nunca nem tinha ouvido falar, e a Gleisi agora está querendo fazer, tirar aquilo ali, colocar uma outra nomenclatura, enfim, essa queda de braço clássica da direita com a esquerda. Minha pergunta é o seguinte, o senhor falou de colocar uma emenda, caso não saia o projeto do DERIT, como o PL quer, mas o ponto o PL sozinho não tem força para fazer isso, né? Essa ala da direita que é a favor de endurecimento de penas não tem força para fazer isso. Então, se a gente não recuar um pouquinho, a gente não vai conseguir a aprovação do resto do Congresso. Da esquerda, a gente não vai conseguir a aprovação nunca, eles sequer são a favor da operação, eles criticam todas as operações e a polícia, né, a huckização, né, do que a gente está vivendo agora, depois daquele vídeo catastrófico do Luciano Huck, agora eu chamo tudo de a huckização da sociedade. O ponto esse meio, assim, que decide ali, não é o centrão ideológico e o centrão fisiológico também, o quanto eles estão inclinados, porque são esses deputados fisiológicos que vão decidir no final das contas esse projeto, o quanto hoje, diante da comoção popular, a gente tem força para avançar com essas pautas de segurança que são tão importantes, que são históricas para a gente não consegue avançar. Carol, essa pergunta é muito pertinente, porque tem a questão da oportunidade. Se você perguntar a qualquer cidadão brasileiro qual é o problema mais importante para ele,
pelo menos as pesquisas que eu tenho tido acesso, segurança. E não é de hoje, não é por causa da operação que ocorreu no Rio de Janeiro. Então, latentemente, organicamente, sempre foi um problema. A população tem uma sensação de insegurança, tem uma sensação de desproteção, tem uma sensação que o Estado está muito mais preocupado com a vida do encarcerado, do bandido, do marginal, do que com o cidadão. Veja, por exemplo, os movimentos sociais que são financiados por esse governo. MTST, MST, o número de invasões que ocorrem, o que aconteceu na COP30. Quer dizer, no momento em que dignatários do mundo inteiro estavam lá, houve uma invasão e a Polícia Federal foi orientada a não se contrapor. Então esse é o espírito desse governo que é percebido pela população. E lá está como capital, né, agora, né? A população entende que está desprotegida. Agora, a oportunidade foi o que ocorreu no Rio de Janeiro. E há uma eleição. No próximo ano, esses deputados vão ter que renovar os seus mandatos. Então, uma coisa é você ficar na zona de conforto. Então, manda um projeto onde isso não vai ser discutido, onde a emenda não vai ser apresentada, passa. Se você fizer uma emenda e a emenda for discutida e o voto for contabilizado, não numa votação simbólica, mas numa nominal, aí cada deputado vai ser exposto. Cada um vai ter que botar a sua digital. E aí ele vai pagar um preço por isso, pela sua ação ou pela sua omissão. Porque é um escrutínio da sociedade, da opinião pública. E aí esse centro que você chama de centrão fisiológico, ele certamente vai levar em consideração a questão da sobrevivência política da eleição do ano subsequente. Esse é o meu sentimento. Então, acho que fazendo a emenda é uma grande possibilidade dela ser votada e aprovada. Olha, tem uma pergunta aqui, tem um comentário, coloca na tela, por favor, o comentário do Superchat que a gente recebeu aqui. Brenda, pessoal que quiser participar, fazer pergunta, fazer comentário, fica à vontade aí, tá? A gente tem aqui, olha aí, ó, tem vários comentários, tá? Eu estava olhando aqui, por favor, pessoal, dá o like aí, tá? Produção também, deixa o coraçãozinho aí, pessoal que está dando. Então temos vários comentários aqui, olha, eu já não tenho, do Maurício Antônio, eu já não tenho dúvidas, Lula vai ser candidato até ter a certeza da vitória, né? Do contrário, vai de Haddad. Como bom comunista, vai parar na ONU. Aliás, o Haddad hoje deu uma entrevista dizendo que já cumpriu a missão que o Lula deu para ele, mas ainda não sabe o que ele vai fazer. Enfim, tem aqui a Simone, ó. Será que o Derrite não está sendo sabotado por parte da direita por causa da futura vaga ao Senado? Tenho achado estranha a resistência tão feroz. Simone, eu vou fazer um comentário sobre isso já, tá? Senador, não tem Isso aí é um superchat, o pessoal faz o superchat para ajudar na operação aqui, tá? Okay. Então eles fazem a doação e o comentário ele ganha um destaque, né? Porque como tem muitos comentários, é uma forma de você destacar o comentário para que ele possa ser lido, né? Isso é uma... o YouTube, é um processo do YouTube aí. Senador, não tem projetos para diminuir ONGs que vivem na mamata? Tá aí a pergunta para o senhor responder aí. E por que ninguém fala nos nomes? Paulinho da Força não foi convocado ainda? Por que os deputados e senadores têm medo? Está aqui o Wilson também questionando, são perguntas diferentes, uma em relação à CPMI do INSS, e em relação ao Derrite, eu acho o seguinte, o Derrite tem que ter um cuidado para ele não se auto-sabotar, né? Eu não acho que a direita está sabotando. E por que eu estou dizendo isso? Porque ontem circulou essa imagem dele jantando, pode botar na tela, por favor, com o Eduardo Cunha e com o Arthur Lira. Tá? Então, assim, em plena discussão sobre essa questão da lei antifacção, né, de toda essa problemática, o Derrite foi flagrado aí jantando. Não há mal nenhum em jantar com lideranças políticas, a política é feita disso, mas fica aqui o alerta. Cuidado, Derrite, para você não se auto-sabotar. Tá? A gente conhece as relações, inclusive, do Eduardo Cunha com o Ricardo Magro, que hoje é o maior sonegador do Brasil e é uma pessoa que tem interesse direto, né, em que o PL 2646, que está com a relatoria do Bilinski, não seja aprovado. Então ele também tem todo o interesse de que essas organizações criminosas, que ele pode ser incluído inclusive, né, como organização criminosa, nós temos investigações que estão associando várias dessas empresas distribuidoras de combustível, etc. e tal, com a atuação do PCC. Isso está em curso. Então, assim, qualquer movimentação, ela insinua uma série de coisas, né? Aqui a gente precisa estar a par do que
e trazer para você, naturalmente, os interesses que estão em jogo. Quem circula, quem tem poder de fogo, quem tem poder financeiro, quem tem poder político, né? E aí, nessa imagem, nós temos duas pessoas que têm um poder político gigantesco hoje. Aliás, o Arthur Lira e o Eduardo Cunha são responsáveis pela eleição do Hugo Motta. Então eu posso concluir como jornalista, e o Derrite pode vir à tona aqui, pode vir aqui a público me desmentir ou fazer a contextualização exata dos fatos, mas me parece que ali nós temos os padrinhos da indicação da relatoria do Hugo Motta para ele, nesse caso. Tá? Então, olha aí, ó, temos mais uma notícia aqui, né? O Jatinho que reuniu Moraes, Derrite e Motta. Temos mais notícias. Me manda essa notícia que eu já vou dar uma olhadinha aí, senador. Então, aqui não tem menino, né? Em Brasília não tem inocente nenhum. E aqui nesse debate que a gente faz todo dia, também aqui não tem gente inocente. Nós sabemos exatamente quem são as pessoas, os interesses que elas representam, e é por isso que nós aqui nessa plataforma oferecemos para você um outro tipo de conversa, né? Não é esse jornalismo rastaquera aí, superficial, não. Aqui a gente desce profundamente, a gente mergulha, a gente traz à tona aquilo que você não vê em outro lugar. Então, é importante, e aqui eu não estou fazendo nenhuma acusação ao Derrite, mas eu estou fazendo conclusões sobre, né, essas pessoas são figuras importantes, responsáveis pela eleição do Hugo Motta, e de repente o Derrite é escolhido pelo Hugo Motta, isso contraria o governo, mas ao mesmo tempo você tem um projeto que ele é apresentado quase praticamente pronto, com um certo assodamento, sem combinar com a própria direita, inclusive atropelando um projeto de um colega, né, de direita, né, o próprio Bilinski, que estava aí com um projeto pronto, com a urgência aprovada. Então a gente fica aqui com várias perguntas, Derrite, para serem respondidas. Tá? Eu espero que você possa topar o convite que eu já lhe fiz umas 5 vezes para você vir aqui no programa esclarecer todos esses pontos e trazer a sua perspectiva. Tá? Eu acho que o teu argumento ele é muito sólido, mas o argumento também aqui do senador, o argumento de vários parlamentares, né, que a gente viu lá naquele almoço e tal, também são muito sólidos. E eu acho que esse debate precisa ser franco. A gente não pode mais esconder nada da sociedade, porque o eleitor hoje, ele quer esse tipo de compromisso com a transparência. Tá? Deixa eu fechar aqui antes do senhor ir embora. Eu preciso... Tem uma questão que ela é fulcral para o debate sobre a eleição de 2026, né, que é justamente essa ausência. Nessa semana, inclusive na segunda-feira, completou-se 100 dias de prisão, uma prisão ilegal de Jair Bolsonaro, uma censura também ilegal, medidas cautelares que foram tomadas em outro inquérito, que não existe mais esse inquérito, quer dizer, o Bolsonaro não é investigado no inquérito, então são medidas que perderam o seu objeto, que deveriam ter sido suspensas e não foram suspensas. Essas medidas cautelares não foram suspensas. Então ele permanece preso, praticamente em isolamento, calado, censurado, sem poder exercer a sua liderança política. Tá? Ele tem feito conversas, o senhor já esteve com ele tem recebido, vai receber agora o Tarcísio, né, e várias outras lideranças aqui. Mas a gente sabe que essa ausência também está criando um desgaste e uma instabilidade na composição dos palanques regionais. A gente viu Santa Catarina, o senhor esteve lá recente. A gente está vendo o que está acontecendo no Rio de Janeiro, por exemplo, está um cenário ainda difuso. A gente tem debatido isso semanas a fio aqui. Eu queria a sua avaliação sobre isso e também o entendimento. O que o senhor ouviu do Jair Bolsonaro? De que maneira a gente pode ajudar aqui a encaminhar o debate? Bom, Cláudio, primeiro dizer que, resgatando um pouquinho a nossa fala anterior, que eu não tenho dúvida que o Derrite vai fazer um grande trabalho, tá? Pela experiência que ele tem, pela condição de secretário de segurança, pelas boas intenções que ele tem demonstrado. Vamos aguardar a terça-feira e caso realmente o projeto não tenha esse complemento tão importante para nós, haverá uma emenda e eu acho que até o próprio Derrite poderá acatar essa emenda no plenário. Claro. Bom, dito isso, para nós que fazemos parte da direita, é importante também dizer à população que tem direita, tem centro-direita, centro-esquerda e tem a esquerda. Tá? Talvez não fique claro, porque há um pragmatismo tão grande de alguns partidos que ficam gravitando, quer dizer, aderem ao governo de ocasião, Sim. que fica confuso na cabeça do eleitor. Mas nós fazemos oposição a esse governo
E fazemos porque acreditamos que a visão de mundo que o governo tem é contrária à que nós temos. Um Estado que acredita que deve gastar sem limites, né? que deve fazer uma apropriação cultural da sociedade, que não respeita o direito de propriedade, né? Que não respeita valores que para nós são essenciais, que não acredita num Estado eficiente, ao contrário, que é um Estado aparelhado, cheio de amigos e companheiros pendurados em cargos sem nenhuma condição profissional para exercer essa função, que acredita em assaltar o Estado em nome de uma causa, né? Vale tudo para preservar-se no poder. Então nós somos oposição que está aí, né? E propugnamos um modelo diferente. E o que existe no Brasil hoje é um medo do sistema, um medo quase que irracional de alguém que voou abaixo do radar, que sofreu uma tentativa de assassinato, que ganhou a eleição sem partido político, sem tempo de televisão, sem dinheiro, e no exercício do mandato ele se manteve como era quando parlamentar e como candidato. Ele não permitiu que houvesse o aparelhamento da máquina pública, ele não negociou com partidos políticos voto em função de ocupação de espaços estratégicos para fazer negócios, ele não aceitou a subordinação aos grandes grupos de interesse econômico que trabalham com a regulação e que ganham fortunas, são os campeões nacionais. Me permita aqui um exemplo, a 1304, a MP 1304, que recentemente foi convertida, ganhou a âmbar lá no Amazonas, ganhou a questão do carvão lá do Rio Grande do Sul, ganhou o aumento das tarifas das PCHs, ganhou a questão do CURT-MEIT, que são as questões ligadas à energia eólica e solar. Quem perdeu? Seu José e Dona Maria, porque vai haver um acréscimo no CDE, que é o subsídio na conta de energia, de mais de 5 bilhões de reais que vão ser repartidos com o conjunto da sociedade brasileira, que são os consumidores cativos. Então, esse tipo de situação nós não tínhamos no governo do presidente Bolsonaro, porque o Bolsonaro não permitiu esse tipo de apropriação do Estado, que é histórica no Brasil. Então, o sistema tem um medo enorme de Bolsonaro. Por isso que ele está preso, por isso que ele está calado, por isso que ele está censurado, por isso que ele está emudecido, inclusive de maneira ilegal. Porque as cautelares que foram postas ao presidente Bolsonaro foi em função daquele inquérito que o Eduardo e o Paulo Figueiredo sofreram de uma suposta pressão contra o Supremo Tribunal Federal e contra o Brasil na questão da lei Magnitsky, né? e da suspensão dos vistos. O presidente Bolsonaro não foi denunciado, mas continua preso, porque você começou a sua fala dizendo que já transitou em julgado. Não, ainda falta, no começo da nossa sessão, ainda faltam os embargos infringentes. Então o presidente, apesar de ter tido sentença condenatória por 4-1, ele ainda não foi condenado. Está transitando em julgado, ainda tem uns embargos infringentes. Daqui a 15 ou 20 dias. Para mim já está transitado em julgado antes mesmo da denúncia. Vamos imaginar que é o formalismo da lei. Então, para mim está transitado desde a denúncia, até antes da denúncia. Mas antes dessa proclamação, ele não poderia estar preso. Claro, ele não poderia estar impedido de falar. Exatamente. Então eles deliberadamente boicotam o maior líder popular do Brasil para impedir que ele participe desse processo que antecede o próprio processo eleitoral. Se o presidente continuar desta forma, eu estive com ele 2 vezes, pedi para ir uma 3ª vez, porque para conseguir chegar a ele tem que passar pelo Alexandre de Moraes, que também é quem vai executar essa sentença, né? Ele é o xerife do Brasil, manda em tudo, né? Então estamos lá com uma nova solicitação de conversar com o presidente. E eu tenho essa missão, já que sou secretário de organização do partido, de percorrer o Brasil e tentar organizar, né, os nossos palanques regionais e tentar compor. Muitas vezes as pessoas chegam para nós, olha, você está tirando alguém que é histórico de direito. Você acha que eu estou fazendo alguma coisa sem conversar com o Bolsonaro? Eu fico espantado. As pessoas dizem, você está no Mato Grosso do Sul e você está fazendo uma coisa contra fulano, mas Bolsonaro pensa diferente. Mentira! Bolsonaro foi consultado. Eu estou fazendo no Mato Grosso do Sul porque Bolsonaro pediu para eu fazer. Ah, você foi a Santa Catarina, foi ao Acre, você foi a Rondônia, você foi ao Amapá. Eu estou andando no Brasil e aonde eu vou com aval e vou com o conselho e vou com a decisão do presidente Bolsonaro, que é o nosso líder. E isso vai acontecer também por ocasião da definição de quem é o nosso candidato a presidente da República. Se o presidente não pudesse ser candidato, ele que é o líder,
conversando com várias pessoas. Claro que não é uma decisão que ele vai tomar de afogadilho. Ele vai dizer, esse é o meu candidato. E quando ele disser que esse é o meu candidato, nós estaremos com ele, porque vai ter o aval do presidente Bolsonaro. E esse candidato vai ter que ter um compromisso conosco, com a direita brasileira. Né? De se caso não passar a anistia agora haver o indulto, de normalizarmos a condição de cada poder da República ficar no seu lugar e cumprir a Constituição brasileira. Sim. Né? De termos de volta os direitos políticos daqueles que são perseguidos, daqueles que estão calados, censurados, de voltarmos à normalidade do país. Então, nós temos, é evidente, uma responsabilidade muito grande de não deixar o PT ir para o sexto mandato, desculpe. Sim. E a gente tem que ter inteligência para fazer isso. E eu vejo muita gente atuando, e me permite o resgate de uma palavra que eu utilizei aqui, como jacobino, que é uma palavra que expressava um grupo na Revolução Francesa que se sentava à esquerda do rei, é a esquerda. Mas era uma esquerda radical, era uma esquerda que não pensava, era uma esquerda que quis destruir toda a instituição para remontar do zero. É o que propõe o Partido Comunista. Eu sou conservador, eu acredito na mudança gradual. E todos eles foram... E no final todos foram decapitados. Decapitados. Foram para o cadafalso, foram para a guilhotina. Marron, Danton, Robespierre. Né? Então a história nos ensina, eu sou conservador de direita, eu sei o que é liberalismo econômico. Eu, para falar alguma coisa, eu estudo. E vejo muita gente falar com uma displicência, com uma vontade de querer destruir reputações que, sinceramente, não nos ajuda. A gente tem que nos unirmos no que nos aproxima, que é o nosso amor ao país, é a necessidade de refazermos o país, de voltarmos à normalidade democrática, de permitirmos que o nosso maior líder volte a ter atividade política, né? De que as pessoas que estão censuradas, presas, perseguidas, injustiçadas, tenham justiça. E isso não vai acontecer se a gente ficar afastando todo mundo que está no nosso entorno. Existem pessoas brilhantes que estão fazendo extraordinários trabalhos, mas muitas vezes nós somos mal compreendidos. E eu quero deixar claro aqui, aproveitar esse espaço. Todas as ações que eu tenho feito em nome do partido têm tido o aval e a consulta do maior líder popular brasileiro a quem eu me reporto, que é o presidente Bolsonaro. É muito importante você dizer isso, porque a gente muitas vezes está vendo aí no debate, né? Muita confusão, muita falta de entendimento, inclusive aí com o desgaste da imagem pública das pessoas, antes mesmo de uma eleição começar, né? E eu sempre parto do princípio que, olha, se você tem lideranças do partido, lideranças do movimento, né, do grupo, né, de direita, articulações sendo feitas, e essas lideranças, elas começam a fazer essas articulações justamente em função de conversas com o Bolsonaro, para mim fica óbvio que, assim, olha, isso aí está acertado com o Bolsonaro, né? Está acertado com o Bolsonaro, até porque se eu sair de lá e fizer algo diferente, daqui a pouco o Flávio vai estar... Pô, Rogério, não é isso, não foi isso que foi combinado, né? Porque tem muita gente, né? A Michelle vai vir a público também, então, e não é isso, quer dizer, olha, gente, tem que ter um pouco mais de maturidade, aliás, tem que ter muita maturidade. Essa semana, Cláudio, 2 assuntos vieram à baila, né? A questão de Santa Catarina, o presidente já decidiu que é Carlos Bolsonaro o candidato, então estamos trabalhando para que ele seja o candidato e que ele ganhe a eleição. Bom, eu fui a Santa Catarina num projeto chamado Rota 22. Eu sou o condutor, sou o secretário-geral do partido, sou eu que estou fazendo isso em 6 estados. Volto, aí eu sou acusado de estar boicotando a anistia. Eu estou boicotando a anistia e estou fazendo um acordo com o governo pela CPMI do INSS. Eu quero dizer a quem não me conhece ainda, fui eu o relator da reforma trabalhista. Quem acabou com o desconto obrigatório a favor dos sindicatos fui eu. Foi da minha lavra, não veio no projeto, foi eu que coloquei. Eu passei um ano, Cláudio, chegando na minha casa com 200 pessoas me aguardando no aeroporto. Eu fui chamado de aquele que acabou com os direitos trabalhistas, uma mentira, uma narrativa que foi impregnada. Eu perdi uma eleição por causa disso. Meu prédio foi pichado, são 14 andares, eu que tive que pagar a limpeza do prédio. Minha filha várias vezes ficou represada dentro de casa, com pessoas falando mal de mim e definindo impropérios contra mim.
Eu fui a diversas universidades fazer o debate. Eu era hostilizado no início, no meio e no fim, e nunca neguei o debate. Eu não tenho medo do contraditório. Eu defendo o governo do presidente Bolsonaro porque eu tenho convicção. Em qualquer lugar. Eu ganhei a eleição para senador num estado em que Bolsonaro teve 30% dos votos. 35% dos votos no segundo turno. Eu tive 100 mil votos a mais do que Bolsonaro lá. Mas em todos os lugares que eu fui, eu falei do presidente Bolsonaro. Eu tenho 3 mandatos de deputado federal. Eu tenho 2 mandatos de vereador. Eu fui secretário de município, secretário de estado, secretário de governo federal, ministro de estado. Então, eu tenho uma história, eu tenho 40 anos, eu não respondo a um processo. Tá? Então, eu tenho uma vida limpa e ilibada. Eu tenho um amor pelo Brasil. E eu estou fazendo o que eu estou fazendo, e de uma forma limpa, transparente, cristalina, enfrentando o debate, porque eu acredito no que eu estou fazendo. E acredito em Bolsonaro e no que ele representa. Porque esse cara mudou o Brasil. É muito bacana ouvir isso, porque falta muito respeito, né? Tem muita gente aí que aproveita essas ondas aí de internet e tal, sem pesquisar o mínimo. Eu já fui alvo também, né? Vai pesquisar. Eu denunciava infiltração ideológica no Brasil em 2004. Não tinha nem movimento bolsonarista, né? Então, assim, 2004, 2005, tem matérias escritas, denúncias, inclusive, da infiltração do Chaves aqui, usando a embaixada de ponta de lança para poder criar círculos bolivarianos, inclusive em favelas, distribuir livros didáticos nas escolas. Eu sofro a mesma coisa. De vez em quando falo, o Cláudio é de esquerda, é petista, né? E um dia eu conto a história, né? Mas eu sou responsável por muita gente que foi para a cadeia, aliás, né, na esquerda. Muita gente importante. E o senhor falando tudo isso, eu faço esse apelo também a quem está nos assistindo. Tenham mais calma no debate, pesquisem. Se você não conhece o Rogério Marinho, pesquise. Aliás, eu queria muito te ver como presidente do Congresso, presidente do Senado. Eu acho que o Senado, né, precisava de ter esse tipo de liderança. A direita quem sabe, né, um Senado de direita, majoritariamente de direita em 2026, que eu acho ainda muito difícil, especialmente com essa confusão toda que a gente está vendo, mas eu gostaria muito de ver o senhor lá, porque eu acho que a gente precisa ter gente que tenha experiência, que tenha respeito dentro do Senado, inclusive respeito da esquerda, né, porque o senhor trava um debate qualificado, né? Então, assim, as pessoas não têm... Vai falar o quê? Tem que travar o debate. E a política ela tem que voltar a ser esse enfrentamento de ideias. Quem tem as melhores ideias vence. E não quem tem o STF debaixo do braço. Falei isso, grita mais, né? Falei isso, inclusive, um dia desse pro Lindbergh, tá? Lindbergh. Júlia Lucy, eu vou passar para você, mas antes eu quero a Carol, porque a Carol, ela mandou uma mensagem aqui e falou assim... pede pro Rogério Marinho para vir pro Rio. Fala aí, Carol. Pede direto para ele aí, ó. Exatamente, senador. Você está falando que está fazendo as composições. Eu mandei para o Cláudio. Falei, então fala para vir para o Rio, porque a gente está entregando aqui a eleição para o Eduardo Paes, né? Nosso prefeito vai ser o primeiro prefeito da história que vai ser prefeito e governador ao mesmo tempo, que deixou lá o vice dele, que nada mais é do que o pau-mandado dele. E o PL está aí, deixando rolar. A gente tem essa indecisão aí de quem vai ser o próximo governador, senador. Olha aí, que maravilha. Quer antecipar, não, pra gente, não? Novidade? Não, o Flávio, então conversando com o Flávio para não passar por cima. Vai ter novidades aí. Bota aí, Ítalo. Então já convido o Flávio para vir aqui. O Rogério Marinho promete novidades no Rio. Eleitorais. Bom, quando for apresentar novidade, lembra de mim, pra gente poder vir com a notícia. 1h30. Bota ela para falar. Você precisa ir embora. Carol, sua pergunta. Você tem alguma pergunta? Faça sua pergunta, eu passo aqui rapidamente para Júlio Lucy, porque o senador precisa ir embora. Ele já ficou meia hora além do previsto. Tá aí meus parabéns. Obrigada, senador. Sempre uma honra estar aqui com o senhor. Excelente. Obrigado. Júlia, perguntas, considerações, rapidamente. Senador, muito obrigada pela sua presença, como sempre brilhante. Ele está aqui fazendo um esforço, né? Tá meio adoentado, mas eu só queria pedir para o senhor reforçar essa mensagem no sentido de que a direita precisa seguir unida para vencer o maior mal desse país, que é o PT, que é a esquerda. Porque muitas vezes a gente vê pessoas afirmando que não sairão de casa para votar o ano que vem se o Bolsonaro não estiver na cédula. Muita gente falando que eleição sem Bolsonaro não é eleição, não vale a pena participar. Então eu queria que o senhor explorasse esse tema, porque nós já estamos em novembro do ano pré-eleitoral. Acho que está na hora já de a gente ir para um próximo passo e entender
o jogo todo e dar o próximo passo para a gente ter chance de tirar o PT o ano que vem. Bom, quero agradecer aqui o espaço, né? Agradecer a quem ficou conosco até agora. Desculpa aí o desabafo, né? Mas aí não, desculpa não, necessário. 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 Mas dizer o seguinte, que o Brasil teve uma oportunidade extraordinária de conviver com um patriota, com alguém que tem amor ao país. Eu acho que em algum momento da minha vida eu gostaria de escrever a respeito, quando se distanciar um pouco mais cronologicamente desse tempo, sobre momentos em que eu tive a oportunidade de conviver com o presidente e as decisões que ele tomou, corajosas, de desprendimento de amor ao país. É alguém que é singular. Eu não conheço nenhum homem público, né, que tenha tido a oportunidade de exercer o poder que ele exerceu e a maneira como ele exerceu, com amor ao Brasil, com humildade, com vontade de fazer as coisas diferentes. Então o sistema se armou contra ele. Só que o sistema pode ser vencido, a gente tem que ter inteligência. É o que eu falei, não pode, a parede está na frente, então o cara pode bater a cabeça na parede. O presidente Bolsonaro vai, em algum momento, acredito que em pouco tempo, definir qual é a nossa linha política, quem é o nosso candidato. E aí, por favor, nós temos que estar todos juntos com esse candidato. Quem quer que seja ele, eu não tenho dúvida que ele vai escolher um melhor candidato, alguém que tenha, primeiro, a condição de exercer um bom mandato e depois a condição de fazer uma transição necessária para que temos de volta a normalidade democrática e, principalmente, tirar o poder do PT, porque o PT é uma nuvem de gafanhotos. São pessoas que, infelizmente, em nome da perpetuação do poder e de um projeto de poder, né, passam por cima de tudo. Passam por cima do país, passam por cima das famílias, passam por cima da moral, passam por cima da ética e, sobretudo, utilizam o Estado brasileiro como se fosse um instrumento de perpetuação. Então, eu acho que é um compromisso e um dever de todos nós, né, estarmos juntos para sermos contra qualquer que seja o candidato do PT e melhor que seja Lula, que é mercadoria vencida. É melhor que acontecer ele terminar o seu mandato sendo derrotado. Deixa eu trazer só a notícia que saiu agora, que está no nosso site, né? O Alexandre de Moraes autorizou, tá? Que o Bolsonaro receba a visita de 3 dos seus aliados aí, olha, o Cláudio Castro, o Tarcísio de Freitas e o Derrite. Então, foi feito o pedido pelo próprio Bolsonaro, então os 3 foram autorizados a se encontrar. Que será qual é a pauta que o senhor acha que vai ser tratada aí, essa questão desse PL antifacção? Eu acho que principalmente a questão da política, da conjuntura nacional. O presidente está ouvindo as pessoas para tomar essa decisão que eu acabei de falar aqui. É bom lembrar que alguns subestimam o Bolsonaro. Alguns falam, Bolsonaro é uma pessoa mais rasa. Não conhece Bolsonaro. Bolsonaro é um cara inteligente, ele tem tino político, tem coragem e está fazendo as suas aferições, está conversando com a classe política para tomar a decisão que vai ser importante para o Brasil. E ele, como é o nosso líder, né, na hora em que ele tomar essa decisão, eu não tenho dúvida que vai ser uma decisão abalizada, madura e uma decisão que nós vamos seguir. Esperamos que ela pacifique a direita. Senador, obrigado mais uma vez pela presença aqui. Obrigado também. Tá? Um grande abraço.